Oi, gente, eu sou Virna Lima, mais um vídeo com vocês. E hoje eu vou falar sobre características que podem te ajudar ou não na tua carreira profissional. A gente vai desenvolvendo comportamentos que muitas vezes a gente desenvolveu pela nossa história de vida, por passar por situações difíceis, desafiadoras, traumatizantes. Eu vou dar um exemplo. A timidez, por exemplo, né? É um traço que pode te ajudar em muitas ocasiões, né? Te poupar do julgamento, da avaliação do outro. Te poupar ali de ser exposto, né, em situações que poderiam ser perigosas para você moralmente, socialmente, que poderiam te dar um desprestígio ali social e te fazem poupar, né? Só que em muitos momentos a timidez ela pode te atrapalhar também, ela pode ser ali um obstáculo diante dos teus objetivos, quando você quer se vender, quando você precisa se expor, quando você precisa interagir com as pessoas, quando você precisa falar para grupos maiores. E muitas vezes, quando você tem esse traço muito enraizado, né? Quando isso vira, deixa de ser só uma timidez, isso vira uma ansiedade social, que é um medo tão grande da avaliação e do julgamento das pessoas, que isso te paralisa, isso faz com que você evite até em pensar em situações que te alavancariam na carreira. Por exemplo, uma situação de falar para um público muito grande, dar uma palestra. Quem tem ansiedade social é muito indigesto essa situação, você nem pensa sobre isso, porque não falta competência técnica, mas realmente essa coragem para ir lá e falar paralisa muito, porque você fica pensando no julgamento do outro, na avaliação do outro, em dar tudo errado, em sentir uma ansiedade tão grande que você não vai aguentar. Então, alguns pensamentos, eles miram, né? Eles emergem ali na sua cabeça e realmente você evita pensar nisso, essa situação, né, ela é arriscada ali do teu escopo de comportamentos. Então é muito interessante a gente pensar nisso, né, que a gente pode ter, sim, alguns traços e até ansiedade social é um diagnóstico, né, seríssimo, a gente tem que ser avaliado por profissionais da saúde mental para poder ter esse diagnóstico e tem um tratamento, e com o tratamento você se liberta, esse tratamento ele envolve, sim, exposições graduais. Quanto mais a gente se expõe, a gente repete comportamentos, mais a gente naturaliza. E a gente pode naturalizar um comportamento que nos prejudica e a gente pode estar naturalizando um comportamento que nos ajuda. Então, vamos focar, né, no comportamento que nos ajuda. E nisso, que comportamentos você tem que para você são tão naturais, mas que estão te afastando dos seus objetivos. E o que seria um antídoto para isso, né? O que seria comportamentos que te aproximam dos seus objetivos? Primeiro, você tem que saber que objetivo é esse, obviamente, né? Definir o teu objetivo e entender que comportamentos você faz hoje, que já foram importantes para você no passado, mas que não te ajudam hoje a ser uma pessoa melhor, a ser um profissional mais capaz, a abraçar novos projetos. O que te afasta desses objetivos e o que te aproxima? E aí a gente vai entender também, tá muito difícil fazer esse comportamento que me aproxima do meu objetivo. Preciso de ajuda? Que tipo de ajuda? A gente vai montando um plano de ação. A gente também vai mapeando e identificando recursos para você realizar o teu objetivo, né? E às vezes é uma ajuda de um terapeuta, às vezes é uma vitamina que você precisa tomar, é ajuda médica mesmo, às vezes seria um consultor, seria um mentor, seria um profissional do marketing, seria um colega, seria uma conversa, uma entrevista ali informacional com amigos do mercado de trabalho, seria montar o teu currículo. O que é exatamente? A gente tem várias ações ali que a gente pode fazer, mas identificar esse objetivo. E muitas vezes a gente não consegue identificar os nossos objetivos porque a gente perde a esperança de se sentir capaz de realizar aquele objetivo. Então é melhor nem pensar nele de repente. Mas quanto menos você pensa nesse objetivo, mais ele te consome pela sombra, né? Mais ele corre na frente e ele tá sempre te mostrando, tá vendo? Você não é capaz, tá vendo? Você não é competente. Então, gente, é a lei do retorno, né? Quanto menos a gente quer pensar, mais a gente pensa e mais isso nos consome.
É o que eu falo para muitos pacientes, né? É melhor a gente definir uma data, né, no cronograma da nossa semana, um horário, para se debruçar na solução de problemas daquele assunto, daquela pendência que a gente precisa resolver, que está há muito tempo nos acompanhando, né? Há anos, há meses, do que a gente ir levando e achar que uma hora a gente resolve e nunca resolve, e no fundo isso nos consome, né? Então, uma dica também é você enfrentar isso, enfrenta. Vai enfrentando aos poucos, vai alinhando as suas expectativas. Às vezes a gente fica com expectativa tão alta, mas tão alta. E isso também nos mostra o quão longe do nosso objetivo a gente está, e a gente vai... Isso vai consumindo a nossa esperança, né? Isso vai diminuindo a nossa esperança. Então, colocar metas pequenas, sonhar pequeno primeiro, né? Enfrentando aos poucos, mas não deixar de enfrentar. Não deixar de reservar aquele horário ali para você pensar sobre isso e ver quais são os recursos que você precisa. E é isso, fazer essa pergunta. O teu comportamento hoje está te aproximando dos teus objetivos ou está te afastando desses objetivos? E se está te afastando, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Pensa no positivo. O que você precisa fazer para se aproximar dos teus objetivos? Não fica se culpando, achando que você está fazendo tudo errado, ou que você precisa de alguma outra coisa, ou que você perdeu tempo. Não fica olhando para trás. Faz essa pergunta olhando para frente. O que você precisa fazer para se aproximar do teu objetivo? Porque quando você olha para frente, automaticamente você está exercitando o auto-perdão e a compaixão com você mesmo. E está aceitando também as coisas como foram, como puderam ser. Você está trabalhando a autoaceitação, e a autoaceitação é um requisito essencial para te abrir para a mudança. Então, não é olhar para frente negando o passado, mas olhar para frente aceitando as coisas como foram, como puderam ser, se abraçando, se acolhendo e vendo você como real potência, capaz, sim, de dar um passo à frente. Porque todo dia a gente tem dado um passo para frente. Acordar, tomar café da manhã, tomar um banho. É muito difícil, gente, para quem tá deprimido, para quem tá com ansiedade muito grande, que tem medo de tudo. E fazer isso já é um ato de, opa, eu tô aqui por mim, né? Uma mensagem que você tá se dando conta, se conscientizando de que você tá aí para você e de que você merece, sim, avançar cada vez mais. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais vídeos como esse.